Boa noite, gente. Graça e paz, Deus abençoe vocês. Mais uma live daquelas. E nós vamos hoje aqui falar sobre dinheiro na igreja. Bom, quem acompanha as minhas redes sociais aí, viu que eu publiquei mais cedo, né, uma mensagem que eu recebi. Eu tô até com ela aqui, eu vou respondê-la aqui na live, né? E a live de hoje vai pegar fogo, gente. Vai ser daquelas. Vocês podem compartilhar à vontade aí, porque é um tema muito falado, muito discutido. É uma pergunta recorrente, né? Gente, tô tomando café para vocês tá tarde aí, mas para mim que tá cedo. Aqui são 6h40. Entrei um pouquinho mais tarde, 10 minutos de atraso, porque eu fui preparar o café. Bom, Vitória, boa noite também, Leandro, boa noite, o José, graça e paz, Deus abençoe. Vamos lá, gente, vamos pro round? Vamos pro round aí? Gente, é uma coisa absurda, né? Arrecadação na igreja, né? Hoje, muitas coisas estão fora do eixo, inclusive, boa noite, Eulo, Deus te abençoe, meu querido. São Bernardo do Campo, Leandro, grande abraço. As coisas estão fora do lugar, inclusive, hoje nós estamos dando continuidade aqui à série de lives Descomplicando o Evangelho. Descomplicando o Evangelho, tá? E hoje vamos falar sobre dinheiro na igreja, sobre arrecadação. Existem aqueles que ainda aderem à prática de campanhas. Como recebi mais cedo um comentário de uma pessoa que falou para mim o seguinte: fui na reunião hoje na igreja tal e lá pediram dinheiro o tempo todo para ter uma vida nova. Bom, estão querendo até vender a vida nova, né, gente? É brabo isso. Mas a gente vai resolver essa questão aqui, resolver assim, né? Vamos descomplicar a cabeça de muita gente essa questão de dinheiro na igreja. Vou falar aqui sobre dízimo, sobre oferta, vou falar aqui sobre a parte administrativa, vou falar aqui sobre arrecadação na igreja. Eu sei que na cabeça de muitos que saíram de um sistema religioso, para entender essa questão de arrecadação, de dízimo, de oferta, fica complicado. Principalmente quem veio de um lugar onde há uma exploração financeira, né? Bom, o que eu vou falar aqui vai abrir os olhos de muita gente, eu tenho certeza disso, vai ajudar muita gente. Eu sei que já tem gente com os olhos abertos, já tem gente que já entende isso, mas a maioria não sabe. A maioria não sabe, né? Bom, eu não quero perder tempo, já vou direto ao assunto aqui, tá? A primeira coisa que eu quero falar, gente, eu separei aqui alguns versículos, aqui, e vou deixar aqui, os comentários ficarão abertos para vocês comentarem à vontade. Eu sei que vai chover comentário, aqui. Eu começar a falar, começam os comentários. Então eu vou deixar aqui aberto, se você não concorda ou concorda, quiser perguntar, pode perguntar. Se eu não ver, volta a perguntar de novo. Se for uma pergunta que eu já recorrente, uma pergunta que eu já respondi, não vou nem olhar, porque senão a gente não sai do lugar, tá? Gente, é o seguinte. Primeiro eu quero introduzir essa live aqui falando para vocês o seguinte. Hoje o evangelho ele precisa de recurso. Eu gosto muito de citar quando Jesus ele entrou no barco de Pedro para pregar. Ele estava na praia, apertado pela multidão, resolve entrar no barco de Pedro e começa a ensinar a multidão. O barco de Pedro, naquele momento, se tornou um púlpito para Jesus. Então, é importante que você entenda que o evangelho verdadeiro precisa de recurso, certo? Só que, é aí que está o problema. Nessa que o evangelho necessita de recurso para avançar, né? Eu vou citar um exemplo da igreja que eu faço parte, que é Atos 2.
Nós temos o culto presencial, nós temos o culto online, temos pessoas que trabalham com a gente, essas pessoas, elas prestam serviços para a gente, para a igreja, e elas são pagas, né? Elas não fazem de graça, elas são pagas, embora são pessoas generosas, são pessoas que fazem por amor, né? Fazem outras funções por amor, mas certos trabalhos a gente precisa de profissionais. Então a gente paga a pessoa por aquele serviço, porque é um profissional. Então quem paga isso são as doações, as pessoas que doam generosamente, tá? Só que nessa de que o evangelho necessita de recurso, existem os aproveitadores, os oportunistas. Existem aqueles que se escondem atrás do evangelho para o benefício próprio, para o enriquecimento próprio. A gente vê hoje, por exemplo, a internet que está cheio de homens que carregam título de pastor e vivem uma vida de luxo em cima do evangelho. Aí que está o problema, né? Então a gente hoje está aqui para descomplicar isso. Eu estou aqui para descomplicar o que o homem complicou. Estou aqui para mostrar para você que o evangelho verdadeiro necessita de recurso, só que a gente tem que tomar cuidado com os lobos. A gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, os que querem usar a palavra de Deus, o evangelho, para o benefício próprio. Então a gente está aqui para descomplicar isso, tá? Então, primeira introdução aqui para vocês entenderem que o evangelho precisa de recurso. Então, em qualquer igreja saudável que você for, né, você vai ter ali no culto o momento da arrecadação, da oferta. E nada exagerado. Nada exagerado. Eu estava falando isso com o Bruno ainda há pouco. A gente participa aqui da igreja aqui em Nova York, a Luz para o Mundo, e o pastor ele pede oferta de maneira bem simples, rápida. Né? Às vezes, hoje ele quase esqueceu de pedir oferta no culto. Né? Quase que ele esqueceu de pedir. Quem lembrou ele foram os tesoureiros da igreja que lembraram ele de pedir oferta, mas ele quase esqueceu. Então, assim, você vai numa igreja saudável, você vai chegar, vai ter um momento da oferta, só que não vai ter nada gritante, nada desequilibrado. E é um momento apenas. Não são 2, 3, 4, como na mensagem eu publiquei aqui. Publiquei só um trecho da mensagem, tá? Porque na mensagem a pessoa falava muito mais coisas que eu não coloquei. Então, assim, é importante você saber disso. Você vai visitar uma igreja saudável, vai ter um momento da oferta ali, mas nada exagerado, tudo dentro da palavra. Você não vai ouvir, você não vai ter um discurso ali de obrigatoriedade, de barganha, não. Apenas quem estiver ali à frente pode ser o pastor, pode ser o diácono, pode ser qualquer pessoa, né? O momento da oferta pode ser qualquer pessoa. Ela pode ali usar um versículo bíblico, ela pode ali ler uma passagem da Bíblia de maneira rápida, simples, conscientizar sobre os recursos que a igreja precisa, né? Conscientizar sobre as despesas da igreja e pronto. Você não vai ter um discurso ali de barganha ou um discurso amedrontador, sabe? Aquele discurso que amedronta, se você não der, tal coisa ruim vai acontecer na sua vida, se você não der o dízimo, a praga vai entrar. Você não vai ter um discurso aí assim, tá? O discurso que você vai ouvir dentro de uma igreja saudável com respeito à oferta é um discurso saudável, bíblico, um discurso que soa generosidade, que soa gratidão, que soa amor. Então, é diferente. Então, eu estou dando essa introdução aqui para vocês entenderem. Deixa eu ler o comentário aqui do Paulo. Paulo diz assim, fala aí, Paulo, saudade, meu amigo. Quem faz isso está pensando no financeiro, não em salvar pessoas, em salvar pessoas. Verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, para vocês entenderem. Agora, gente, nós vamos descomplicar o que os aproveitadores, os falsos profetas complicaram, tá? Como eu citei aqui, Jesus que entra no barco de Pedro e usa o barco de Pedro, faz do barco de Pedro púlpito e começa a ensinar. A gente vê Paulo nas igrejas, nas suas viagens, ele agradecendo as pessoas pelos donativos, pelas ofertas, né? Lá em Corinto mesmo, Paulo ele
ele ensina a igreja em Corinto, porque havia avareza na igreja em Corinto, as pessoas estavam com o coração avarento. Então Paulo, ele fala ali em 2 Coríntios 9, com respeito à doação, ele cita o exemplo da igreja em Macedônia, né? Ele dá o exemplo da igreja em Macedônia que eram generosos, não eram tão prósperos, não tinham uma condição financeira alta, mas eles eram generosos. Então Paulo, ele testemunha, né, as pessoas, o povo da igreja macedônia. E tudo isso ensinando a generosidade. Nada demais. Então, para você já começar a descomplicar a coisa, seja oferta, qualquer tipo de doação, tem que ser bíblica, ok? Tem que ser bíblica. E você não vai encontrar a palavra obrigatoriedade associada à oferta na Bíblia. Você não vai encontrar isso. E nem tampouco barganha, né? O que é barganha, para quem não sabe? É a troca. Barganha é aquele sentimento assim, eu vou dar isso, mas em troca eu quero receber isso, Deus. Isso é barganha. É a pessoa dar a oferta pensando em receber tal coisa, né? Ela está dando, mas quer receber tal bênção. Isso é barganha. Você não vê isso na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum respaldo bíblico para isso. E eu desafio qualquer um, né? Quem faz essa prática, quem tem essa prática, quem faz isso, eu desafio a me provar na Bíblia, dentro de contexto, dentro daquilo que é coerente, dentro daquilo que é interpretação verdadeira, se isso existe. Não existe, tá? E para descomplicar a coisa aqui de maneira ferrenha, gente, eu citei aqui Paulo, né? Falei aqui sobre obrigação. Então vamos lá. Hoje a mensagem que eu recebi, a pessoa falava assim, eu fui na reunião da igreja tal, eu tirei o nome da igreja, para ninguém achar que é uma coisa pessoal, uma coisa, sabe? Eu faço questão de tirar para não achar que é uma coisa pessoal. Mas, vamos lá. A pessoa escreveu, eu fui na igreja tal e pediram dinheiro o tempo todo para receber uma nova vida. Eu acredito que essa questão de nova vida seja alguma campanha. Tá mais conhecendo o neopentecostalismo, de onde eu saí, eu sei muito bem isso, né? Então eu acredito que seja alguma campanha. Bom, a primeira coisa, eu quero destrinchar isso aqui. Essa live vai ficar salva para descomplicar na sua cabeça. Você que está do outro lado aí, e você que tem muitas dúvidas com respeito a doações na igreja, arrecadação, você que fica, olha, será que para onde vai tanto dinheiro? O que esse pessoal faz com dinheiro? Então eu tô aqui nessa live para falar sobre isso, tá? Nem todo mundo tem a coragem de fazer live assim, falar sobre isso. Mas como quem não deve não teme, quando há transparência, quando há sinceridade, quando há honestidade, não há o que temer. Então eu tô aqui para falar para vocês o que está dentro da palavra, tá? Para descomplicar mesmo a coisa. Então a primeira coisa que eu quero citar para vocês, eu falei aqui, acabei citando aqui, né? 2 Coríntios 9, 7. Eu escolhi essa versão, a versão NVI, atualizada 2023, porque ela fica muito clara, né? Diz assim, ó, Paulo falando para os coríntios, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pronto. Paulo é direto em suas palavras. Cada um contribua conforme o que determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Então, a partir do momento que a doação envolve pesar e obrigação, já deixou de ser bíblica. Preste atenção nesse versículo. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Então, a partir do momento que a pessoa dá com o coração pesado, ou por medo, por constrangimento, já deixou de ser uma doação bíblica. Eu já não encaro isso como graça, sabe, gente? Eu já não vejo graça. Eu não vejo graça, a graça comum de Deus na doação com o coração pesado. Entende? A doação ela tem que ser consciente, né? O cristão, ele doa conscientizado, ou, desculpa, consciente de que o evangelho necessita,
de que a igreja que ele congrega precisa ser mantida, para as portas continuarem abertas, mas o principal sentimento que há no coração dele é de gratidão, é de amor, é de generosidade, e não por obrigação. E aí, uma pergunta que eu recebo direto com respeito a dízimo. É obrigado a dar dízimo? Gente, não é obrigado a dar oferta, não é obrigado a dar dízimo. A pessoa dá o dízimo ou a oferta por gratidão ou generosidade. É isso. A pessoa doa os 10%. Eu conheço gente que doa 15%. Eu conheço gente que doa 20%. E já está no Evangelho da Graça. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas têm com elas essa generosidade de fazer isso. Tem aqueles que doam os 10%, que nós chamamos de dízimo, e dízimo no dicionário significa 10%. Aí entra um detalhe importante, com respeito à nova Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, existia a obrigatoriedade, né, dos 10%. Na nova, não. Só que a doação dos 10% se tornou um modelo, uma referência de doação. Então hoje, 99% ou 95%, vamos colocar assim, das igrejas, eu vou falar das igrejas saudáveis, falam com respeito à doação dos 10% ou da oferta por generosidade, por gratidão. Então, se você, por exemplo, ouvir um discurso, você tem que dar o dízimo, se você não der, você vai para o inferno, esse discurso está errado. Não há respaldo para isso, isso é mentira. Agora, quando você escuta alguém falando sobre gratidão, generosidade, mostrando as despesas da igreja, mostrando para onde está indo as doações, o que é feito com as doações, aí sim, o discurso vai ser o seguinte: faça o que está proposto em seu coração. O que a sua generosidade te ensina a fazer? A dar os 10%? A dar a oferta? A dar os 15%? O que o seu coração pede para você? Deu para entender? Olha a diferença disso, tá? Eu não estou aqui colocando nada dentro do texto. Nada dentro do texto. Então Paulo, inclusive tem um outro versículo, acho que é em Coríntios mesmo, que ele fala: cada um põe a parte. Cada um põe a parte segundo a sua prosperidade. Acho que é em Coríntios mesmo, quem tiver aí puder colocar aqui o versículo, eu esqueci de separar. Cada um põe a parte segundo a sua prosperidade, ou seja, de acordo com a condição de cada um. Então, por exemplo, o que é 10% para um, é 10% para outro. Vamos falar aqui no claro. Pessoa que ganha R$1.000, 10% de R$1.000, R$100, ok. Mas a pessoa que ganha 5.000, 10% de R$5.500. Então, cada um põe a parte segundo a sua prosperidade, ou seja, de acordo com a condição de cada um. Deu para entender? Então, assim, a gente não vê a fome de arrecadação em Paulo e nem em um dos apóstolos. Você não vai ver isso na Bíblia. Deu para entender? Então, o primeiro versículo é esse, 2 Coríntios 9, verso 7. Tá? E um outro versículo onde minha igreja que eu vou, a gente vê que ela é muito linda, cada dia que passa. Amém. Boa noite, Klaus. Deus abençoe. Uma outra coisa, onde entra o desequilíbrio, eu até li esse versículo semana passada. Na verdade, todas as vezes que eu faço live, combatendo essa questão desequilibrada de dinheiro na igreja, não tem como não citar esse trecho, que é 2 carta de Pedro, capítulo 2, no verso 3, onde Pedro fala dos falsos mestres, falsos profetas. Ele fala assim: e também, movidos por avareza, eu falei semana passada, farão comércio de vós. Então, por que hoje existe esse desequilíbrio em muitas igrejas com respeito à arrecadação? Porque quem está ali à frente está movido por algum sentimento ruim. Está movido por um sentimento de avareza, um sentimento egoísta, né? Um sentimento de interesse, né? A pessoa está interessada em outra coisa, está interessada no dinheiro, está interessada em arrecadar, não no evangelho. E por conta desse
interesse, por conta dessa avareza, desse egoísmo, a pessoa, quem está à frente ali, o que acaba fazendo? Acaba fazendo do lugar um comércio. Por isso que hoje você entra em determinados lugares que a petição de dinheiro é o tempo inteiro. Tudo é dinheiro. É 3, 4 vezes dinheiro no mesmo culto ou na mesma reunião. Por que isso? Porque ali se tornou comércio. O evangelho é um comércio. O evangelho, para esse tipo de gente, é um negócio. Entenderam? Então, e quem sofre com isso são as pessoas que não têm entendimento, as pessoas que ainda não foram esclarecidas e acabam aceitando isso. Esses homens, esses falsos profetas estão ricos, estão aí milionários, porque em cima da ignorância do povo. É isso. Em cima da ignorância do povo. Pelo fato das pessoas não conhecerem a verdade profundamente, de não terem esclarecimento, acabam se entregando a essas coisas e o comércio vai, né? Vai. E a exploração financeira continua. E não para. Você vê que tem lugares que já existem aí há 30, 40 anos e a exploração é a mesma. O discurso é o mesmo. Porque são pessoas que ainda não sabem profundamente da verdade, são pessoas que estão num momento de carência, num momento de dor, que ali no momento de dor acaba fazendo coisas sem pensar, né? E isso vai só engordando mais ainda o sistema religioso. Então isso é triste, pessoal, isso é triste. Como a pessoa que mandou mensagem para mim, ela falando que, né, tinha que dar dinheiro para uma nova vida. Gente, até pulando um pouquinho aqui a ordem das minhas anotações, mas deixa eu já... A nova vida está em Cristo. A nova vida está em Cristo. Você não precisa ofertar, dar dinheiro para você ter uma nova vida. Está aqui, 2 Coríntios 5,17. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá claro. A nova vida está em Cristo. Tudo que Ele quer é a sua vida, a sua entrega. E a pessoa que não tem dinheiro para dar? Ela não vai ter uma nova vida? Não pode ter nova vida em Jesus? O problema, gente, é que até o sacrifício de Jesus na cruz, eles usam como direito autoral, sabia? É profundo isso. Eles usam o sacrifício de Jesus na cruz como direito autoral deles. Tomaram para eles, né? Tomaram para eles isso. Então a gente pode dar a você se você fizer isso. Você só pode receber essa nova vida ou o Espírito Santo se você der isso. Peraí, mas lá na cruz não foi isso. A Escritura não aponta isso. O Filho de Deus morreu na cruz para salvar os que são dele. Ele não pediu nada em troca. Nada em troca. Então, sim, a Amanda escreveu, muitas pessoas são levadas pela ganância. Concordo, Amanda, plenamente. Né? Tem o grupo daquelas pessoas feridas, as pessoas carentes, né? Que estão num momento de dor e acabam acreditando nessas coisas, né? Nessas falácias. E existem os gananciosos também, os que querem mais. Então, peraí, se eu fizer tal coisa eu vou receber mais, então eu vou fazer. Né? E a gente sabe que a ganância, ela não é bíblica. Né? Então, gente, isso é tão sério, porque hoje você fala assim, vamos à igreja comigo, tem gente que já olha com cara feia. Por quê? Porque na cabeça de muitos, igreja evangélica virou negócio por conta dos outros.
por conta dos outros. Hoje, quando você menciona oferta, você fala em oferta, para muita gente se tornou uma agressão isso. Uma agressão emocional. Porque viu coisas lá atrás erradas, né? Coisas coisas erradas, viu muita sujeira com respeito a isso e se fecharam. Então hoje quando se fala de oferta com muita gente, se tornou uma agressão, entende? Mas a gente está aqui para descomplicar isso. Você não precisa dar nem um centavo para receber algo de Deus. Se você ofertar, é por amor, por gratidão, por generosidade. Pronto. Pronto. Mas eu preciso receber tal bênção de Deus. Eu preciso... Até puxando um pouquinho, já me fizeram essa pergunta. Mas se eu quiser, por exemplo, um voto de gratidão a Deus, não tem problema. Um voto de gratidão, se você quiser fazer espontaneamente, aí já é um voto de gratidão, não é um voto de barganha. Ok? Por exemplo, a pessoa ali é feliz porque conseguiu um trabalho, conseguiu um emprego e generosamente ela quer doar uma parte do pagamento, do primeiro pagamento, ou fez ali um voto de gratidão de doar todo aquele pagamento. Ela fez isso, como Paulo falou, cada um contribui o que tiver proposto em seu coração. Ela propôs no coração. Partiu dela. Voto de gratidão, né? De gratidão. Augusto Nicodemos, eu já ouvi ele falando sobre isso. É totalmente diferente daquele voto que a pessoa, sabe, eu vou dar isso, mas Deus, eu quero tal coisa, sabe? Não é bíblico isso, gente. Não é bíblico. Né? A gente vê, por exemplo, o voto de Ana, quando ela ora, né, e coloca a sua aflição diante de Deus. Olha que legal, ela oferece o filho a Deus, né? A gente vê um voto de adoração ali de Ana, um voto de gratidão. Estou indo lá no Antigo Testamento com vocês. Então, para que isso fique claro, deixa eu colocar aqui esse título, que eu esqueci de colocar. Ó. Um título bem... Dinheiro na igreja, como funciona? A Amanda escreveu assim: ofertar por medo. Ofertar por medo. Ofertar por medo de represálias é o que mais vemos, sim. Sim. Infelizmente. E uma outra coisa, já nesse assunto ainda, aqui, gente, olha só. Você vê. Ouça com atenção esse trecho aqui agora. Hoje, quando há intenção errada, então os mecanismos, os meios serão errados também, né? E muitos usam, aproveitando aqui o comentário da Amanda, muitos usam a questão de maldição, a questão de demônio, para amedrontar as pessoas, porque as pessoas, elas vão dar mais. Pelo medo as pessoas vão dar mais. O Adrilson escreveu: eu me envergonho por ter aceitado por anos ensino errado. Me tornei ganchos, achava que poderia comprar as bênçãos. Sim, eu imagino, Adri Silva. Mas o bom, pelo seu comentário, acredito que você foi esclarecido pela verdade. É isso que é mais importante. Eu também me envergonho, mas eis que tudo se faz novo, né? Então, estamos em Cristo Jesus e graças a Deus que Ele abriu os nossos olhos. Então, gente, voltando aqui. Muitos usam essas coisas para amedrontar as pessoas, né? Maldição, devorador, demônio, inferno e por aí vai.
Sabe um texto na Bíblia que é claro, que mostra escancaradamente isso? Gente, eu até li hoje de manhã no culto, às 9 horas, mas eu vou ler com vocês aqui em outra versão. Essa versão que eu vou usar aqui é a NVI. Atos 16:16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então olha só. Havia uma jovem adivinhadora que lucrava muito para os senhores dela com essas adivinhações. E aí Paulo, Silas, Paulo já indignado com aquilo, Paulo expulsa o demônio. E o que acontece? O lucro das adivinhações acaba. Paulo esvazia os cofres dos senhores porque ele mandou aquele espírito embora. E por conta disso, eles foram presos, né? Aí que vem a prisão de Paulo e Silas, se você continuar aí o texto. Por que eu estou citando aqui essa passagem? Gente, é o que acontece. Hoje, quando você fala em maldição, em demônio, tem gente que tem medo. E aí, associam o medo com a doação. E as pessoas, por medo, acabam dando. Porque não querem sofrer consequências, não querem ir para o inferno, não querem maldição, não querem demônio, por aí vai. É isso. Aqui, as adivinhações eram um meio para esses senhores que, se você ler toda a história, eram religiosos também. Então eles lucravam com aquilo. Hoje acontece a mesma coisa. Tudo que amedronta pode lucrar, pode dar lucro. Então hoje você vê que essa questão de gratidão, generosidade, essas palavras não existem dentro de um evangelho distorcido. O que você vai ver, o que você vai ouvir é obrigação. É que se você não der, tal coisa ruim vai acontecer na sua vida. É de que até usam também essa questão de que Deus está te pedindo. Cuidado com isso. Deus está te pedindo para você fazer isso. Deus está te pedindo para fazer aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Que Deus abra os olhos de todos vocês. Paulo fala que quando a pessoa quer fazer algo, vem no seu coração. E outra coisa também, que eu vou falar aqui. Tem aqueles que defendem assim, mas Deus me pediu, eu quero fazer. Tá, mas se o que você quer fazer não é bíblico, mesmo que você queira fazer, está errado. Porque tem aqueles que falam assim: ah, não, é a minha fé. É a minha fé. Tá, mas se é a sua fé e essa fé que você tem não está de acordo com a Bíblia, gente, é nisso que entrou no meio do evangelho as heresias com respeito a esses elementos. Pessoas, por exemplo, pegam um galho de arruda e falam: não, é a minha fé. Através desse galho de arruda, tal coisa vai acontecer, é a minha fé. É nessa questão de falar que é minha fé, pela fé, que entraram muitas coisas erradas no evangelho. Que as pessoas acabam não respeitando as escrituras.
Porque elas pensam assim, a minha fé, então dentro da minha fé eu posso fazer o que eu pensar, o que eu quiser, o que vier na minha cabeça. Não é assim. Porque a partir do momento que você quer fazer uma coisa, falando que é a sua fé, e isso não está de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra, isso não é fé bíblica. É tudo menos fé. É tudo menos fé. Porque tem esses que defendem essa ideia. Porque, por exemplo, tem gente que vai ver essa live e vai falar assim, não, mas eu vou fazer porque é minha fé, tá? Mas entenda uma coisa, se isso não está na Bíblia, não é fé. Pode ser tudo menos fé. Porque a barganha não está na palavra de Deus. Gatilhos mentais e psicológicos, verdade, Amanda. Né? Então essa questão de falar que Deus está te pedindo, e isso, gente, eu falo porque eu saí do neopentecostalismo onde isso se cria, né? Onde isso funciona. Então ninguém me contou. Outro dia eu estava vendo um pastor, até sigo ele, eu acho até ele, assim, a igreja é saudável, né? Mas ele entrou numa que eu até observei os comentários e falei, ele entrou numa, olha só o que ele fez. Eu não vou citar o nome dele não, porque eu acho ele uma pessoa assim, eu vejo nele que é homem de Deus, vejo que tem caráter, eu gosto muito da pessoa dele, né, com respeito ao evangelho, à igreja. Mas ele entrou para falar do neopentecostalismo. Eu olhei assim, li de novo o que ele postou, falei, não. Aí li os comentários e não teve outra. Porque ele foi falar de uma coisa que ele não sabe, ele foi defender uma coisa que ele nunca participou. Ele nunca esteve lá dentro. Aí os comentários choveu, olha, você está falando de uma coisa que você não conhece, só quem saiu de lá, dessa linha, sabe. Então não queira falar de uma coisa que você não sabe. Verdade. Ele podia ter ficado calado. Nem sei se ele apagou a publicação. Porque ele se baseou em uma pessoa que ele conversou e tal, e quis generalizar. Não. Há casos e casos. Eu falo porque aqui a Amanda colocou gatilhos mentais e psicológicos. O que eu atendo de gente com problema hoje, psicológico, e até mesmo mental, por conta da religiosidade, por conta de ensinamento errado que veio do neopentecostalismo, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. O Arlen escreveu, pastor, me tira uma dúvida, que você viveu intimidade no sistema neopentecostal. Esses caras estudam psicologia ou se utilizam de um livro de manipulação, porque eles são mestres nominalmente. Olha, o Arlen, assim, como é que eu posso falar isso? A maioria não estuda, nunca estudou psicologia. Aliás, lá não pode, onde eu estava não pode estudar. Só estuda quem eles escolhem. Mas a maioria, 90%, não pode estudar. Tá? E quem eles escolhem para estudar vai fazer alguma coisa para eles lá na frente. Ou vai ser um político, ou vai ser um administrador, vai prestar serviço para eles lá na frente. Eles nunca dão uma carta em vão. Se eles dão uma carta é porque eles querem algo em troca, infelizmente. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. O que acontece é que, como a maioria não fez teologia, não sabe profundamente da verdade, não sabe profundamente do evangelho, acabam aceitando o que vem de cima, o que vem do grande, o que vem do líder maior. Então o líder maior passa, os que estão abaixo, que só conheceram aquilo, por exemplo, eu comecei o Arlen lá, no neopentecostalismo, com meus 13 para 14 anos. O que eu sabia da vida? Não sabia nada. Sabia nada da vida. Mas mal estudava. Entendeu? Então, assim, nunca tinha feito um curso de teologia, não podia escutar outros pastores, não podia ouvir outros pregadores, não podia ler livros de outros pastores. Então, imagine. Então, a maioria ali, na verdade, é por ignorância mesmo. Ignorância espiritual mesmo, não conhece, não sabe da verdade. E aceitam os ensinamentos e eles passam com firmeza, com autenticidade, porque ali também, por detrás, existem, né, metas financeiras de arrecadação, que o camarada tem que atingir a meta dele, então ele tem que falar, ele tem que vender o peixe dele. É isso. Então, é por aí, infelizmente. Estou falando claro aqui porque, como eu falei, ninguém me contou. Eu não ouvi uma pessoa
E o pastor que eu citei aqui para vocês aqui, né? O camarada conversou com uma pessoa e fui lá e publicou uma coisa que aí eu pensei, eu não comentei, mas pensei assim, cara, fica quietinho que você não sabe o que você tá falando. Você não conhece. Você não sabe que buraco é esse aí. Você não sabe que coisa é essa aí. Então fica quietinho. Então, essa questão, o Arlen, infelizmente é isso, tá? Mas ótima a sua pergunta, porque dão com a mão e tira com a outra, exatamente. Nunca, gente, ouça com atenção isso. Não dão ponto sem nó. Os gananciosos, os que querem usar a palavra para arrecadação, para dinheiro, eles nunca fazem por amor. Nunca, sempre com outras intenções. A palavra pode até começar, a pregação pode até começar bacana, mas daqui a pouco ela finaliza no dinheiro. Sabe? Sempre assim. Por que isso? Porque aí você que nunca foi em outra igreja, você que só foi nessa, né? Só no neopentecostalismo, só ali. Então na sua cabeça tá tudo certo. Mas dá uma escapadinha. Dá uma fugidinha. Oh, meu Deus do céu, vou até editar essa parte aqui. Vou separar essa parte aqui. Dá uma escapadinha. Dá uma fugidinha. Vai em outro escondido. Isso mesmo. Já que você tem muito medo de... se eu for, vamos descobrir. Vou ficar no banco. Vou me tirar. Então vai seguinte. Vai escondido em outro canto. Assiste aí pregadores. Vou citar um pregador que você pode assistir no seu celular sem ninguém saber. Hernandes Dias Lopes. Augusto Nicodemos. E por aí vai. Assiste um culto. Eu não vou falar nem da igreja que eu faço parte da Atos 2. Não quiser assistir o culto da Atos 2, pode assistir também. Assiste. É porque você não conhece o outro lado. Porque não deixam você conhecer. Começa a buscar do outro lado. Igual essa live. De repente você está assistindo essa live escondido. Alguém enviou para você está escondido. Ouvindo essa live. Eu pergunto para você, até quando? Eu também vivia assim, escondido. Quando eu comecei a assistir Pastor Jeremias, né? Bruna passou para mim, foi alcançado pela graça primeiro do que eu e começou a me mostrar os outros pregadores. Eu comecei a assistir. Eu assisti escondido. O YouTube, então, um foninho assim, bem escondido mesmo. Porta trancada, medo de alguém entrar e me ver assistindo pastores que não eram da mesma instituição. Mas foi ótimo para mim. Então, você precisa ver o outro lado. Porque tem gente... gente, eu vou falar para vocês. Ficamos 1 ano escondidos, André, verdade. Minha filha e o esposo são obreiros dela, não aceito falar nada, mente fechada, triste realidade. Então, eu sei que é difícil, gente. Olha, o sistema é bruto, como diz o outro. É cruel. As pessoas ficam com vários cadeados na mente delas. Só o Espírito Santo para quebrar esses cadeados. Só o Espírito Santo. Tá? Hoje eu ouvi um áudio vazado de um líder e eles trabalham na mente do pastor com medo. E é engraçado, até que dizem batizado com o Espírito Santo. Eles por dúvidas para eles se manterem no erro. É uma coisa cruel. Mas, gente, outra coisa. E aí, para vender o peixe, né, colocam testemunhos. Engraçado que o testemunho sempre aponta o que a pessoa deu. Gente, eu tô para escutar um testemunho onde a pessoa, olha, eu não me falando de tal, eu era assim, assado. Mas a graça de Deus me alcançou, me transformou. Hoje fui liberto do mundo. Estou transformado e ponto final. A pessoa não fala de dinheiro, não fala de campanha, não fala de igreja, não fala que foi a igreja, que foi o pastor fulano, não fala de elementos, que foi a água, que foi o óleo, que foi isso, que foi aquilo. Não, a pessoa só fala de Jesus. Que dia que a gente vai ouvir um testemunho desse? Estou levando vocês a pensarem. Que dia a gente vai ouvir um testemunho que não está ligado a alguma coisa? Percebam só isso. Podem perceber. Sempre está ligado a alguma coisa. Nunca apontado para Jesus. Mas não.
vai liberar um espaço na reunião, vai liberar um espaço no culto, vai liberar um espaço na televisão para um testemunho só falando de Jesus? Não, tem que ter alguma coisa. Tem que ter um... Senão não chama ninguém, senão não vende o que tem que vender, senão não faz o que tem que fazer. Defende com unha e dente, mas um dia a decepção vem, como vem para os outros. Sim, vem. É isso aí, Maura. A pessoa tem que ter o choque de realidade dela. Cada um teve... Eu tive o meu. Cada um teve o seu choque de realidade aqui. Quem fez parte sabe. Então, falou. E eu vejo hoje que as decepções são instrumentos de Deus para abrir os olhos das pessoas, tá? Só assim. Né? Pastor Joel, falar de Jesus não é dar dinheiro. Exato, Ana, exato. Você não vê. Então, gente, hoje eu fico assim, sabe? Falei, meu Deus, como pode eu ter ficado há tantos anos e ter enxergado isso, Senhor? Como pode? E aí, tá, né? Colocam lá os testemunhos e tal. A pessoa fez isso para receber uma nova vida, para receber o Espírito Santo, fez isso, fez aquilo. Ok. Deu isso, deu aquilo. Deu carro, deu casa, deu carro, deu isso, deu aquilo. Mas tem muita gente, e eu conheço, que estão há 30, há 40 anos fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas campanhas, vivendo uma situação precária. Pessoas que se contabilizarem o que elas deram, e muitas moram de aluguel, mas se elas contabilizarem o que elas deram, daria para ter comprado uma casa. É isso, gente. Eu não estou aqui, por isso que eu comecei a live falando eu comecei essa live falando sobre o recurso que o evangelho precisa, que realmente a oferta é importante, que as doações são importantes. Porque tem aqueles que vão falar assim, tá vendo? Tá falando mal das igrejas, não estou falando mal das igrejas, estou falando mal eu não estou falando mal, eu estou falando daqueles que usam o evangelho para benefício próprio. Porque eu sou pastor numa igreja. Olha, essa semana a gente tem que pagar aluguel. Dia 5 agora a gente paga aluguel. R$ 7.750, os 2 aluguéis. Dia 5 agora a gente tem que pagar. E eu peço para as pessoas ajudarem. Nós temos os que ajudam, né, na tesouraria da igreja, tanto em BH como em São Paulo. Anotam lá o que foi arrecadado no domingo, tudo direitinho. E todo dia 5 a gente paga o aluguel da igreja. Então, eu estou falando mal de todos, então estou falando mal também da igreja que eu faço parte. Então vamos saber separar as coisas. Por isso que o nome dessa série aqui é Descomplicando o Evangelho. Gente, a oferta é uma coisa tão simples na Bíblia. Tão simples. Não é uma coisa complicada, não. Meu Deus do céu. Mas esses camaradas, esses lobos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eles complicam tudo. É difícil, é complicado, gente. Para receber o Espírito Santo da pessoa, eu tenho que ofertar, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Meu Deus, e o disco é o mesmo. 40 anos rodando o mesmo disco, 30 anos rodando o mesmo disco. E interessante que quando os que abrem os olhos, né, os que conseguem enxergar a verdade e saem desse lugar, de lugares assim, aí eles são perturbados, pilantras, como o outro falou lá, né, sem vergonhas e por aí vai. É pilantra porque não quis mais aderir, não quis mais seguir. Complicado, né? A dona Rosa escreve assim: eles usam o testemunho das pessoas em campanha para levar as outras pessoas a participar dessa campanha, que é a única finalidade é arrecadar dinheiro. Jesus não é a prioridade para as igrejas neopentecostais. Verdade, dona Rosa? Exatamente. Nunca foi prioridade. Esse povo não dá ponto sem nó, gente. Repito, ninguém me contou, eu estive lá. Quem me conhece sabe. Eu estive lá. Eu sei como funciona. Toda essa maquinaria e toda essa coisa. Tá? Então, muito cuidado.
Você precisa... Se você ainda está em dúvida, você precisa mergulhar no Evangelho para você entender realmente qual é a proposta de Cristo. Engraçado, né? A pessoa escreveu para mim, para ter uma vida nova, uma nova vida. Gente, sabe qual foi? Por que Jesus veio? Jesus veio justamente para nos dar uma nova vida com Ele. Essa cambada vai pegar pega a ideia central da Bíblia, rotulam com uma campanha. Pera lá, gente. Que evangelho é esse? Como diz a outra, que show da Xuxa é esse, né? A gente é rejeitado até pelos próprias famílias, sim. Isso acontece com quem abre os olhos, né? Com quem enxerga a verdade. Os outros que não conseguiram enxergar acabam criticando, né? Eles são confiantes no que fazem porque sabem da impunidade. Por isso, a política, sim. Olha, o Arlen falou que é verdade. Então aí, porque os erros são encobertos, né? Então é isso. Por isso estão aí há muitos anos, né? Então, assim, gente, é só evangelho, sabe? É só evangelho. Eu quero falar com você que ainda está nesses lugares que o ambiente é pesado, que a arrecadação é pesada, que só fala do dinheiro, financeiro na hora do culto é pesado. Eu quero fazer você pensar. Quero levar você a pensar. Ouça com atenção. Qual foi a última vez que você foi em um culto dessa igreja que você voltou leve para casa? Sem voltar com o coração apertado. E digo mais. Se Jesus tivesse sentado do seu lado ali, naquele culto, o que ele diria para você? O que ele falaria para você? Se você está assim, não, Jesus não concorda com isso. Então, eu pergunto, por que você insiste ainda nesse erro? Por que você insiste ainda nisso? Eu me lembro que uma vez eu terminei a reunião dentro dessa instituição neopentecostal e perguntei para a Bruna assim, Bruna, minha esposa, o que você achou do culto? O que você achou da reunião? Falei, olha, você falou de tudo, você falou da oferta, você falou do sacrifício, você falou da campanha, você falou do dízimo, você falou da água. Você só falou de uma coisa, você não falou de Jesus. Foi isso mesmo, minha esposa falou isso pra mim. E aí? Dorme com um barulho desse. Isso entrou na minha cabeça de um jeito, meu amigo. Isso me sacudiu de um jeito. Falei, gente, verdade. Isso mexeu comigo, essas palavras dela. Então, muitos acham que a gente leva o lado pessoal, aí tem aqueles que escutam uma live dessa, tem que virar a página. Eu já virei. É por isso que estou falando isso. Eu já virei. Mas eu tô aqui para descomplicar o que o homem está complicando. Eu sei que eu sou apenas um grãozinho de areia, gente. Mas que eu seja um grãozinho de areia nos olhos da religiosidade. Que coce mesmo, para que as pessoas consigam abrir os olhos. Eu sei que o único que pode abrir o coração, tirar a venda dos olhos, o coração, o véu do coração é Jesus, o único que pode fazer. Mas eu quero ser um instrumento para isso aqui. É isso. Isso, vai abrir os olhos dela, exatamente. Lidiane colocou, mas lá eles falam muito sobre salvação e inferno.
também como o Senhor poderia explicar isso. É tudo muito confuso, sabe? Ô, Lidiane, eu vou fixar o seu comentário. Gente, deixa eu fixar aqui o comentário da Lidiane. Olha o comentário da Lidiane. Vocês estão aqui comigo? Vamos, se vocês quiserem responder para ela também, fica à vontade. Ela colocou assim, mas lá eles falam muito sobre salvação e inferno. Como o senhor explica isso? É tudo muito confuso. Então, Lidiane, eu vou te explicar de uma maneira bem simples para você entender. Tá? Bem simples. Imagine um lugar que se diz igreja evangélica, que não fale de céu, que não fale de inferno, que não fale de Jesus, não fale de nada. As pessoas logo vão perceber que não é evangélica. Concorda comigo? Então tem que ter uma pitadinha, um pouco de evangelho para as pessoas entenderem. Então tem que ser falado do dízimo, tem que ser falado do inferno, tem que ser falado do céu, tem que ser falado do Espírito Santo. Tem que ser falado. Ok. Agora outra coisa. Como isso é falado? De que maneira isso é falado? Como isso é pregado? Como isso é interpretado? Que eles podem, por exemplo, falar do Espírito Santo, né? E no final de tudo isso, fala que a pessoa ela tem que ofertar para receber o Espírito Santo. Tá vendo? Foi falar do Espírito Santo, mas só que eu preciso da oferta. Falaram do céu e do inferno. Ok. Mas de que maneira foi falado isso? Do céu e do inferno? Que se a pessoa ela não for na igreja todos os dias, ela vai para o inferno? Que se ela não der o dízimo, ela vai para o inferno? Então, como isso é falado? Então, é uma mistura, sabe? Por isso que você coloca, e eu concordo muito bem com você aqui, que fica confuso. E aí usa, né, que tem a parte dos demônios também, de manifestação demoníaca também, que aí bagunça tudo. Bagunça tudo, então tem que falar, porque, gente, fica muito na cara. Tá muito na cara, se não for falar nada, se não tiver um louvor, se não tiver, tem que falar. Só que quando chega o período de arrecadação maior, né, de campanha, aí a coisa fica feia. Porque o que era 2 vezes apenas dentro da reunião, agora passa a ser 3, 4 vezes. Porque existe uma meta a ser alcançada, geral. Então, para essa meta ser alcançada, a gente tem que falar, vai ter que pedir, vai ter que fazer várias coisas. Entende? Então, esse comentário dela, gente, é demais. Aí que tá o negócio. Você prefere um copo d'água, embora seja uma xícara de café aqui, mas você prefere um copo d'água ou a fonte? Cristo é a fonte, a graça é a fonte. Então vou ficar recebendo migalhas de evangelho? 10% é evangelho, 90% é dinheiro? Não, eu quero um lugar que 100% seja Cristo. Exato, Arlen. Olha o Arlen escrevendo para você aqui, o Lidiane. O engano está nas meias verdades. Exatamente, foi certeiro o comentário do Arlen aí, ó. O engano está nas meias verdades. Por isso é que eu fiquei 20 anos preso. Por isso tem gente que está 30, 40 anos. Porque tem gente que fala assim, mas lá eu fui liberto, lá eu fui isso, fui aquilo. Quem me libertou foi Cristo Jesus. Quem me transformou foi Jesus. E ele abriu os meus olhos. Entende? E assim, quando você se deparar, Lidiane, com a fonte chamada evangelho, chamado graça, você não vai querer saber mais do copo d'água. Você vai querer todos os dias a fonte. Então é isso, né? Sim, eu devolvi o dízimo por medo, a Lidiane escreveu. Sim. Tudo é por medo. Né? Tudo por medo. Olha só, eles vão falar de salvação. Gente, é tão maravilhoso o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, que quando é falado de salvação, de inferno,
a certeza queima mais ainda em nosso coração de que nós somos salvos pela graça, de que entraremos no céu não por méritos, não por obras, mas por graça, porque Ele permitiu, porque Ele quis. E em nosso coração Ele trouxe o dom chamado arrependimento, que nos fez arrepender dos nossos pecados, virar as costas para o mundo e segui-lo. Somos um bando de imperfeitos, somos um bando de falhos, sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus todos os dias, até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo. É isso. Então, sim, é uma coisa, gente, que está entranhada, sabe, nesse sistema que para a pessoa enxergar é difícil, é muito difícil. Isso, estuda a Bíblia, busca conhecimento, a graça será revelada, sim. É isso aí, Ana. Obrigado por estar falando isso para ela. Falam que dúvida é pecado. Na verdade, a dúvida existe para que possamos fazer perguntas. Exatamente, Amanda. Graças a Deus que eu tive dúvida lá atrás. Quando eu ouvi o Nicodemos pela primeira vez, nasceu uma dúvida no meu coração. Bruna começou a me confrontar. Ela escrevia assim, ó. Bruna escrevia assim, ó. Você pregou isso, Joel, mas olha o que está dizendo aqui nessa Bíblia de estudo. Eu olhava, gente do céu, essa mulher está mais sábia do que eu, essa mulher está mais esperta do que eu. Que nada. Era a graça de Deus ali já me alertando. Deixa eu ver os outros comentários. Felizmente, o impactante. Fiquei preso 6 anos. Não, nada tão opressor do que essa palavra dita meta. Sim, infelizmente. W. Martins escreveu: salvação nunca será por merecimento, ainda que a gente sabe esforce ser perfeito, jamais merecemos salvação por obras. Verdade. A Lidiane escreveu: hoje na reunião foi pregado sobre salvação e entrega, porém só recebe quem faz campanha, e eu, por não concordar, sinto indigna de receber o Espírito Santo. Eu vou agora fixar esse comentário da Lidiane de novo, gente. Me ajuda aí, pessoal, a ajudá-la. E outras pessoas também. Obrigado, Lidiane, por você estar falando aqui. Porque além de você, outras pessoas estão com a mesma dúvida. Vou ler o comentário dela aqui que eu fixei. Ó. Hoje na reunião foi pregado sobre salvação e entrega. Ok. Porém, sempre porém, né? Eles nunca dão ponto sem nó, gente. Nunca. Eu tô falando para vocês. Porém, só recebe quem faz campanha. E eu, por não concordar, sinto indigna de receber o Espírito Santo. Tá vendo? É isso aí. É isso. Nunca vão pregar graça, nunca vão falar do verdadeiro evangelho, nunca, gente, porque no dia que essa tropa, no dia que essa cambada falar do verdadeiro evangelho, eles vão tirar todas as heresias deles, inclusive as campanhas. Eles vão querer tirar? Não vão querer tirar. Igual o outro veio falar comigo outro dia. O bispo fulano de tal falou que vai mudar, que ele se sente culpado, que vai pregar o verdadeiro evangelho agora. Eu falei, ok. Vou aguardar. A primeira coisa que ele tem que tirar é a campanha chamada, a campanha que eles pedem sacrifício. No dia que eles tirarem essa campanha, eu vou começar a pensar, acreditar. Tá legal, mas fora isso não. Então, Lidiane, Jesus ele não foi para a cruz para essas coisas. Ele foi para a cruz para te salvar. Você pode pegar todo o dinheiro do mundo e querer colocar aos pés dele, que nada paga o que ele fez por você. A salvação não tem preço. O Espírito Santo não tem preço. Falar em Espírito Santo não tem preço? Aproveitar esse seu comentário. Lá em Atos 8, 9, gente, vocês estão comentando bastante aqui, obrigado. Deixa eu só... Podem continuar. O pessoal vai lendo aí, me ajuda aí. Atos 8, 9, gente. Atos 8, 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido com grande poder. Então Simão, ele, usando as feitiçarias, ele enganava as pessoas. Lá no verso 18, eu resumi aqui, tá?
Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então aqui Simão quis comprar o Espírito Santo. Falou isso para os apóstolos, para Pedro, para os apóstolos. E olha só as palavras que Pedro fala com ele. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Olha só, gente. Tá aí, ô Lidiane. Esse homem quis comprar o Espírito Santo. O que Pedro fala? Pereça você com esse dinheiro. Pedro dá uma dura nele. Você está achando que você vai comprar o dom de Deus com o Espírito Santo? Você está achando que é comércio? Você está achando que com dinheiro você vai é barganha, é troca que você vai fazer? Você está pensando o quê? Então Pedro dá uma dura em Simão. É isso que acontece. Então eles rotulam o Espírito Santo. Eu, assim como o Arlen, não sei se foi o Arlen que escreveu, não sei quem escreveu, que se envergonha. Eu também me envergonho de ter ficado defendendo, ensinando isso por muitos anos da minha vida. Por isso, gente, eu estou aqui, vou completar 5 anos combatendo as heresias. 5 anos que eu estou aqui falando do verdadeiro evangelho. 5 anos já. E graças a Deus, Deus tem me dado saúde, força, tempo para fazer isso, para falar aqui com vocês, embora hoje meu tempo está bem mais enxuto, né, do que antes. Mas vocês que já estão aí esclarecidos, amém. Vocês já cansaram de ouvir isso. Mas tem gente que ainda não foi esclarecida totalmente, como a nossa amiga aqui. Ó. Então eu penso nessas pessoas e Deus colocou isso no meu coração. Tem gente que pode falar que tá levando para o lado pessoal, que é isso, que é aquilo. Fala o que quiser, mas eu vou defender aqui a verdade, vou falar a verdade. Eu sei que me posicionando com a verdade, vai ter gente que não vai aceitar, que está do lado da mentira, está do lado do engano, está do lado do erro e vai acabar contra. Então, fazer o quê, né? Deixa eu ler os comentários. Lidiane, eu fui obreiro durante 7 anos e saí de lá dia 31 de outubro de 2024. Não tem medo. Aí, ó. A Ana te encorajando. Ó. O amor ao dinheiro se corrompe os bons costumes. Verdade, Warley. Verdade. O Marcelo colocou graça e paz a todos. Agradeço a Deus ter saído desse lugar que adoece as pessoas. Sim, sim. Vamos lá, mais triste ver líderes que saem de lá e continuam com as mesmas práticas. Infelizmente, Amanda, que saem de lá e continuam fazendo as mesmas coisas. Mas esses que fazem as mesmas coisas, eu acredito, não vou dizer todos, né? Mas tem aqueles que ainda não estudaram a palavra, que precisam estudar, que precisam ser alcançados pela graça. E tem aqueles que falam, eu estudei teologia, né? Mas que teologia é essa que as pessoas continuam com heresias, meu Deus do céu? Né? Então é complicado demais, né? Gente, tá vendo? São essas coisas, sabe? Eu fico pensando onde isso tudo vai parar, meu Deus do céu. Onde isso vai parar, sabe? E graças a Deus hoje existe a internet, né? Que trouxe um grande acesso às informações, coisas que não eram possíveis, né, há anos atrás. Não, né, as pessoas não sabiam de tudo isso. Hoje não, hoje eu aqui nos Estados Unidos, em Nova York, consigo me comunicar com vocês aí no Brasil e nos países onde a gente pode entrar, eu consigo falar, né? Então, isso tem outros que podem, né? Então, imagine. Então eu oro para que Deus revele sua graça, para que aqueles que foram alcançados pela graça sejam instrumentos nas mãos dele, para que também sejam instrumentos para falar da graça de Deus, sejam vasos nas mãos dele para que outras pessoas sejam alcançadas, tá? Lidiane, estou aqui à disposição para te ajudar, tá? Eu sei que é complicado, mas continue buscando, já começou no seu coração. Só de você estar aqui nessa live, só de você perguntar, só de você ter dúvida, como acho que foi a Amanda que colocou que
a dúvida é importante, né? Se você não tem dúvida, você não busca a verdade. Então, o conflito é importante. Se você está em conflito, então em conflito. É importante para você ir em busca da verdade, tá? E, bom, gente, eu acho que eu já falei tudo, né, que tinha que falar sobre essa questão de doação, de arrecadação. Eu falei semana passada sobre os que gostam de cobrar, né, os que cobram para pregar. Já falei semana passada, mas só dou uma pincelada. Não pode haver comércio dentro da igreja de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu sei que as igrejas têm as despesas e às vezes podem ter ali coisas que para ajudar nas despesas da igreja, como por exemplo, ali tem a livraria da igreja, que quando você vê em algumas igrejas grandes, né, tem a livraria onde livros são vendidos, né, e parte daqueles livros, uma parte vai para a igreja, outra parte vai para o autor do livro, não tem problema, né, isso é super válido. Há um conteúdo naqueles livros, a pessoa está comprando um livro, então não tem nada a ver, ou às vezes alguma coisa que vende ali para arrecadar fundos para um grupo da igreja, às vezes ele está precisando, a Atos Kids também, mas a igreja Kids, né? O Kids da igreja está precisando de comprar isso, comprar aquilo, ali eles fazem alguma coisa para arrecadar. Não vejo nenhum problema nisso, porque, claro que o que está sendo feito, tudo com equilíbrio, tudo dentro da transparência, não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando isso toma conta da igreja, ou toma conta do culto, e vira meta, e por aí vai, e aí pesa todo mundo. Não, aí é brincadeira, aí não dá, tá? Então são essas coisas que a gente tem que ter muita maturidade espiritual para entender tudo isso, sabe? Eu vejo que hoje muita gente que sai do sistema religioso acaba não tendo, por conta das feridas, né, por conta dos traumas, acabam não tendo essa percepção de separar essas coisas, sabe? E tem que saber separar mesmo, porque onde você for, qualquer igreja bíblica saudável, vai ter ali o momento da arrecadação, da oferta. Como eu falei, de repente pode ter coisas, né? Às vezes vai ter ali gente, a gente vai ter um passeio e ficou tanto para pagar o ônibus, para pagar isso, e ficou tanto para cada. Quem vai participar? Não vejo nenhum problema nisso, porque se a igreja tiver condição de doar o ônibus, de pagar tudo para todo mundo, ok, mas às vezes a igreja não vai ter condição para fazer isso. E quem tem condição de pagar a sua viagem, paga a sua viagem e vai. Quem não tem, não vai. Né? Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Né? Eu estou falando aqui a questão de usar a Bíblia para barganha, essas coisas. Não. E quando há desequilíbrio, aí a coisa tá feia mesmo. Aí o negócio tá pegado mesmo. A coisa tá feia. É uma coisa que às vezes, né, que eu já falei que eu não concordo, o camarada vai um pregador lá e esse pregador ele cobra para pregar, e aí o pastor, gente, a gente tem que pagar tanto para ele. Não, aí não, sabe, se não entra na minha cabeça. Como eu falei, se o camarada vai lá na igreja, né, sai de tal lugar, aí sim, a viagem dele tem que ser paga, porque tá saindo de um lugar e tal. E se o pastor que o convida, por generosidade, quiser ofertar algo, né, dar algo para ele, por espontaneidade, não vejo problema nenhum. Agora, quando o camarada fala, eu só vou por tanto, gente, pelo amor de Deus, isso não entra na minha cabeça. O cara está vendendo o evangelho, usando o evangelho. Quem é o dom e o dom? E o dom que Deus deu a ele? Agora vai cobrar para pegar o evangelho? Não. Jesus diz, de graça recebeste e de graça dai. É isso. E Jesus falou isso para os discípulos. Por quê? Porque, né, como Simão, por exemplo, Simão, ele enganava as pessoas com feitiçaria. Então Jesus já deu uma letra para os discípulos. Olha, vocês estão recebendo de graça o dom. Não vão cobrar para fazer isso, não. Então é isso. Aqui deu para falar muita coisa aqui, né? Tudo com equilíbrio, tudo na transparência, com generosidade. É válido. Agora, não é generoso, não é transparente, pula fora. Gente, a live vai ficar salva. Tá? Foi aqui 1h e
e 17 minutos de live, vai ficar salva para vocês compartilharem com amigos e contatos, tá bom? O meu WhatsApp é o 011 996918737, 011 99691 87, deixa eu anotar aqui, 8737. Esse é o meu contato. Quem quiser falar comigo, pode falar pelo WhatsApp, tá bom? Beijo no coração de vocês. Hoje é a terceira parte da série Descomplicando o Evangelho. Semana que vem, vamos voltar aqui com outro tema, Descomplicando o Evangelho. Beijo no coração de todos, um grande abraço, até a próxima.